Quando o vilão é pesado demais para a obra em que está. Do nosso mano Inferno de Dante. Bora lá. Não é à toa que nesse canal aqui, se a gente vê bem, talvez a maioria dos meus vídeos seja falando de vilões, ou pelo menos personagens cinzentos, anti-herói, coisa do tipo. E esse tipo de deslumbramento que a maioria das pessoas tem por esses personagens pode ser explicado por diversos motivos. Seja porque eles botam a mão na massa, colocando conceitos ideais Ou é porque o herói ele é muito cheio de disse-me disse, tá ligado? Fica com aquele receio de fazer as coisas. Eu acho que é por isso que o anti-herói é uma das criaturas mais bem vistas pela galera, que ele faz o que tem que fazer, irmão, tá ligado? Precisa matar esse cara aqui pra resolver o problema? Ele mata, tá ligado? O herói fica, ai, mas matar não é certo. Ah, vai se fuder, tá ligado? E o vilão tem um pouco disso também, tipo, ó, o que tiver que fazer, eu vou fazer. Isso meio que bota um pouco de mais moral no cara e o herói fica com essa frescuragem. paralelos à nossa realidade, fazendo a gente se identificar com, por exemplo, o Magneto de X-Men, ou aqueles que traçam até mesmo um discurso mais direto com a nossa realidade, como por exemplo o Killmonger em Pantera Negra, na qual ele traz uma questão extremamente atual, que é a discussão dos direitos sociais e tudo mais, colocando no contexto fantástico da obra que ele está inserido e fornecendo uma espécie de ponto de vista intrigante. Mas é aquela, pô, ele tá puto, ele quer vingança, ele vai fazer o que tiver que fazer, pô, sem muita moral, tá ligado? Tem que fazer, tamo fazendo. Provocativo, que faz a gente pensar. E eu acho que esse é um dos principais pontos que faz muita gente gostar de vilões. Eles nada mais são do que personagens que abalam a perspectiva que estamos acostumados. Vemos a história sob os olhos do protagonista, que geralmente é um mocinho, geralmente é um herói. E esses caras aparecem no caminho e fornecem novos pontos de vista para talvez o mesmo problema. De uma forma, muitas vezes, mais complexa do que o nosso protagonista, do que o nosso herói. Uma outra coisa também que Vilão tem que saber fazer, mano. Tem que ter uns vilão com uma motivação muito ruim, tá ligado? Muito ruim, tipo, se pá, alguns vilões sem motivação, que ele só é ruim, às vezes é melhor do que um vilão com a motivação merda, tá? Eu vou dar um exemplo, tipo, do Freeza. Ele só é ruim. Ele é ruim, mano. E é isso. Tá suficiente o Freeza ser só ruim. Mas tem uns que eles tentam forçar, né, uma visão do porquê que o cara virou o passado do vilão, mas tem que saber fazer, senão fica muito forçado. Pode explicar é o nosso fascínio por torcer para o vira-lata. A maioria das histórias que tem como estrutura a grande jornada do herói, O Capitão Pátria também, ele é... A infância dele, né, ele nunca foi tratado como uma criança normal. Então meio que ele cresceu como um sociopata, psicopata, não sei qual que é a melhor descrição. Mas não dá pra torcer pra ele, tá ligado? A gente sabe que a avó fez merda pra caralho com ele, mas não dá pra ficar do lado do homem. estruturas narrativas mais conhecidas quando a gente está falando de fantasia e até mesmo abrangendo vários gêneros. Além disso, geralmente o protagonista, que é o herói, ele é um cara meio fudido, desacreditado, que passa por toda a sua jornada tentando. É isso também, né? Quando o anti-herói aparece, ele já é fodão, tá ligado? Ele já é o brabo. E o herói tem toda a jornada do herói, que ele sempre tem que começar sendo um merda e tal, tal, tal. Eu acho que essa visão tá ficando um pouco cansada já, de tanto que ela já foi repetida dessa forma. Se provar. E a gente vê que no final ele consegue, as pessoas em volta dele veem o quão ele é bom, e a gente fica realizado que agora todo mundo percebe o quão bom ele é, coisa que a gente já tinha percebido lá no início. E o vilão clássico, que geralmente é um antagonista, ele é um vira-lata de um ponto de vista narrativo. Ele sempre está fadado a perder, a ser superado pelo herói. É aquela velha dinâmica, luz contra escuridão, e a luz sempre ganha. Porém, nesse mundo... É verdade, não tem nenhuma obra, assim, tirando filme de terror, que geralmente em filme de terror, né, o mal vence em algumas obras. Mas imagina, sei lá, Harry Potter, último filme, o Voldemort ganha, tá ligado? Pô, isso ia quebrar, mano, ia ser foda. Eu acho que deveriam ter mais obras onde o vilão vence, tá ligado? Eu acho que a galera fica muito nessa, vamos fazer aqui todo uma historiazinha de superação e no final o bem vence, mas a gente vive num mundo de merda, irmão. Então, eu acho que a gente vê mais o mal vencer na vida real do que o bem ultimamente. Então seria interessante ver isso no filme.
Eu sei que o filme às vezes quer quebrar, né? Trazer uma visão boa e tal, mas eu gostaria de ver um filme de herói onde o vilão ganha, tá ligado? Filme de herói onde o vilão ganha. Isso é interessante. Recheado de Tipo, Guerra Infinita, o Thanos, entre aspas, ali venceu e tal. E, porra, e todo mundo fala que é o melhor filme. Então eu acho que tinha que ter mais. Deem mais espaço pros vilões vencerem. diversos vilões. Uma das coisas mais difíceis que existe é encaixar o vilão certo na trama certa, com o teor certo e com a personalidade certa. Até porque muitas vezes o grande vilão, ou até mesmo vilões secundários, servem para Tai Lung, pra mim, é um puta vilão. Puta vilão foda. contar a história e o universo inserido. Como, por exemplo, no meu vídeo do Hisoka, eu expliquei que ele servia muito como uma espécie de Aí eu não posso opinar que eu só assisti um pouquinho de Hunter vs Hunter. Tenho vontade de ver, mas tem que arrumar tempo pra assistir. guia do autor para nós, leitores e telespectadores, para entender várias coisas do universo de Hunter x Hunter. Porém, nesse mundo de obras de ficção, já vimos vilões bobões ou leves demais em um contexto que precisavam de um pouco mais de seriedade. Já vimos vilões pesados demais e complexos demais que foram colocados em um contexto leve e bobo. Pô, que dó do Gore, mano. Pô, ainda mais o Bale fazendo, o visual foda, a lore é legal, aí botam ele nessa merda desse lixo de Amor e Trovão. Caralho, vacalhar, tiraram todo o potencial que tinha esse vilão, mano. Bobo demais. Já vimos muitas vezes vilões prejudicados pelo roteiro, mas e se o seu vilão for pesado demais, sombrio demais, em um contexto que era pra ele ser bem mais leve, já que é um produto voltado para crianças, só que ele é tão foda e tão bem escrito que qualquer barreira pra ele não significa nada, seja na história e seja pra nós. É claro. Ele vai falar do... eu queria levantar um hype, porque pela thumb eu já sabia que era o Orochimaru que ia ser citado. Eu queria levantar o hype pra vir o homem. Claro que eu estou falando de um dos melhores vilões dos animes. Porque, não, dos melhores e dos mais desperdiçados da história dos animes, mano. Que tristeza não terem usado melhor esse cara no Shippuden. Animes e mangás. Orochimaru. Orochimaru é o grande vilão de Naruto clássico, que já temos um vídeo aqui falando que é uma obra-prima e eu ainda acho isso. E um dos pontos mais importantes de um vilão, ainda mais de um grande vilão, é a sua presença. Não só a presença dele como personagem. No clássico, o Orochimaru aparece, você sente a pressão, tá ligado? Acontece isso no The Boys com o Pátria, né? Porque ele é instável. Você nunca sabe quando ele tá zoando e quando ele vai matar alguém. Então sempre que ele aparece em cena, você fica meio que tipo, caralho, o que vai pegar? Com o Orochimaru era essa pegada, mano. Ele aparecia assim, caralho, mano, vai dar B.O. Mas também... Aí hoje em Boruto, o cara trabalha pra vila, tá ligado? O Naruto perdoa os crimes de guerra dele e o maluco trabalha por aí. Claro que fica tendo vigilância sempre em cima dele, mas não, mano. Eu falo, mano, o Orochimaru tinha que ter sido o vilão final do Shippuden. Ele que tinha que estar inserido ali naquele plano lá por trás do Madara, ele matar o Madara e ele ser o grande vilão final, tá ligado? Ia ser muito melhor que a Kaguya. No enredo, o quanto ele interfere na história como um obstáculo para o protagonista. E a primeira coisa que você deve lembrar quando eu falo Naruto clássico é no exame Chunin, o momento onde vimos Rock Lee contra I've become so numb, I can feel you there. O momento onde Gaara gritou e o momento onde Tenten estava colando uma prova com visíveis espelhos em cima dela com... Isso aqui. Pô, tinha esquecido disso, mano. Pô, o Sasuke com o Sharingan, brabo. O Neji com o Byakugan, vendo tudo. Hinata passa a colinha pro Naruto, toma. O Gaara faz um olho de areia em cima da prova. Eu venho atender que hora que ela colocou o caralho do espelho no teto, velho. Quando que esses espelhos foram para lá, velho? Muito foda, mano.
ela não foi pega. O Exame Chunin é de longe um dos mais lendários e icônicos arcos quando o assunto é Battle Shonen, famoso anime de lutinha voltado para o público infanto-juvenil. E nesse arco, Orochimaru é absoluto, ao mesmo tempo que em nenhum momento ele rouba a cena, sequestra a cena para si, afinal é um exame muito importante para, né, os alunos, para os garotos, para Naruto e companhia. Então a gente vê que o cara, ele literalmente criou uma aldeia só para participar desse exame, a aldeia do som. Outra coisa, no Shippuden também, o Orochimaru, ele só aparece com o visual de Orochimaru, tá, né? No clássico ele aparece com uns 8 rostos diferentes no bagulho, que era uma coisa que ele fazia, né? Ficar com essa ficar trocando de corpo pra ser imortal e foda-se no Shippuden também, não tô nem aí, tá ligado? No Shippuden eles tocaram foda-se. Esse processo inteiro ele infecta o Sasuke com uma marca da maldição, e essa marca por muito tempo define o Sasuke como personagem, e além Isso é um anime pra criança, rapaziada. Olha aqui. A cobrona saindo aqui, mordendo o pescoço do Sasuke. E olha a cara do Orochimaru aqui, pô. Pô, ele era muito sinistro. Extremamente importante em todo o enredo de Naruto, porque ela é a marca que liga Sasuke ao Orochimaru e faz ele querer, né, buscar poder com... Eu nunca entendi porque que a marca da maldição do Sasuke tinha justamente os 3 tomou do Sharingan. Quando eu assisti a primeira vez, eu achei que ia ter algo relacionado com o Sharingan, mas não, é só é assim mesmo. Esse cara. E depois é a mesma marca que é expurgada pelo Itachi na Batalha dos Irmãos, mostrando que o Itachi não é o desalmado que a gente achava. E esse momento... Era sim, tá? Itachi era sim o desalmado que a gente achava, mas o Kishimoto no meio do caminho ele trocou. Porque não faz sentido nenhum um herói, tá ligado? Botar um Sasuke num genjutsu pra rever a morte dos pais até agonizar, tá ligado? Não tem sentido nenhum o Itachi fazer aquilo. Quando ele fez aquilo, na história, o Kishimoto falou, esse cara vai ser o vilão. Aí depois ele mudou, tá ligado? Aí teve toda aquela questão dele ficar doente e salvar o Sasuke e tal, mas foi um retcon no meio da obra, pô. Já mostra também o quão Orochimaru é ligado nas informações do mundo, como todo bom vilão deve ser. No caso, um vilão inteligente, mastermind, que nem o Orochimaru é. Ele sabia da história do Sasuke, do ódio que ele tem pro irmão e pela busca incessante que ele tem pelo poder. Ele sabia que ele acharia ali um prodígio interessante para ele treinar e ver o que acontece. E é claro, no final do arco, Orochimaru finalmente... É legal. Isso aqui é um erro de cores, tá ligado? Que é foda. Porque o Orochimaru, ele mata o Hasa, né? Que é o quarto Kazekage. Só que a cor do chapéuzinho, né? Do Kazekage é verde, né? No Shippuden. Aqui era azul, né? Eu acho que não sei nem se é erro, né? Coloração. Ou se teve o retcon depois. Que azul é o Mizukage, né? Que é do País das Ondas lá e tal. Só que aqui o Orochimaru aparece como Kazekage usando o chapéu azul. Se revela e ele simplesmente mata o terceiro Hokage, ainda em Naruto clássico, tá bom? O anime não acabou. E ele faz isso com um dos jutsus mais importantes da história de Naruto, chamado Edo Tensei, que reencarna, né, a galera que já se foi. Que é um jutsu que vai retornar na Quarta Guerra Mundial Ninja e vai, na verdade, definir essa guerra, mas eu já fiz o vídeo todo sobre essa porra e, sinceramente, eu me recuso a falar mais do que isso. E nessa luta... Legal, o título do vídeo. Como não criar uma continuação. De fato, Shippuden perdeu muita mão. Apesar de não ser ruim, mas baseado no quão foda era o clássico, perder a mão. A luta que ele tem com o Hiruzen, ele mostra vários poderes fodas e o objetivo real dele, do porquê ele tava, né, envolvido no Exame Chunin, mostrando que o Sasuke foi só uma surpresa agradável, né, e isso é muito importante, quando o vilão não vê os protagonistas como os centros do universo daquela história. Eu acho importante, eu também acho isso foda, personagens tão importantes como Orochimaru mostrarem que o mundo não gira em torno desses personagens principais. As coisas acontecem e conspirações acontecem sem eles no centro. E depois de todo esse rebuliço que ele causa no arco do Exame Chunin, a gente pode falar que ele está indiretamente ligado a todos os arcos subsequentes de Naruto e Naruto Shippuden. Afinal, por boa parte da sua continuação, ele está, né, treinando com o Sasuke, fazendo
Caralho, de imagem amaldiçoada que é essa, irmão. Porra. Ele fica foda pra caralho. Além de que ele foi responsável por causar várias instabilidades políticas, fez, por exemplo, a Tsunade virar Hokage. Em suma, assim como o Dio Brando em Jojo, Orochimaru se torna um vilão onipresente. Um vilão que, mesmo que não esteja, né, diretamente ligado a uma certa trama, ele indiretamente está ligado com qualquer evento que ocorra em Naruto. Ok, essa já é uma baita de uma característica, né? Vilões como, por exemplo, o Thanos, né? Até falam, né? Eu sou inevitável, comprovando quão grande vilão ele é. Mas o que torna Orochimaru especial de fato? E faz ele ser um personagem que estava completamente fora da cogitação, vendo a proposta de Naruto e funcionar tão bem. Primeiramente, é importante entender um pouquinho de como a indústria de mangás do Japão funciona. Como eu expliquei antes, Battle Shonen é um gênero de mangá que se refere aos animes de lutinha voltados. Desses mais voltados pra criança, eu acho que o Orochimaru é o vilão mais sinistro que tem, tá ligado? Porque, obviamente a gente tem outras obras, tipo o Attack on Titan, que não é pra criança, mas pra criança o Orochimaru ele era aterrorizante. Para demografia infanto-juvenil. E Naruto antigamente era serializado pela revista Shonen Jump, a revista shonen mais famosa do Japão e do mundo. E hoje em dia, obras shonen, obras voltadas para o público infanto-juvenil, elas não são mais tão voltadas para o público infantil propriamente dito como era antes. Afinal, o Japão ele tem um problema de natalidade muito grande, poucas pessoas nascem, tem muita gente velha, e o público da Shonen Jump, e na verdade o público... Ou será que é por isso que agora fizeram um time skipzinho em Pokémon, tá ligado? Não é com o Ash, mas vão ter protagonistas um pouco mais velhos do que 10 anos. Será que eles já estão nessa pegada? Tipo, tá, vamos agradar, vamos parar de agradar só criança e vamos começar a agradar uma galerinha mais velha, porque não nasce ninguém nesse país, tá ligado? Consome, né, revistas shonen no Japão, hoje em dia a média dessas pessoas é de 18 anos de idade, ou seja, já são adultos, jovens adultos. Então não é à toa que obras mais mais sangrentas, mais complexas, como por exemplo Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, são serializadas pela Shonen Jump. Mas na época que Naruto estava lançando a Shonen Jump, entenda que era um público verdadeiramente infanto-juvenil. Uma galera de, sei lá, 10 anos lia essas obras, lia Naruto. E eu tenho certeza que muitos de vocês viram Naruto na TV com mais ou menos essa idade. Então imagina... Pô, eu devo ter visto 80 vezes o arco dos Abus no SBT. Caralho, mano, TV aberta era uma merda pra acompanhar as coisas, mano. Pô, eu já falei num vídeo atrás aí de Pokémon sobre a saga de Hoenn, que ela foi cortada junto com o final da saga de Johto, porque por algum motivo a Rede TV não comprou esse meio e pulou um pedaço absurdo. E eu lembro que Naruto e Dragon Ball, sempre que você falava, porra, agora vai avançar, pum, voltava pro episódio 1. Aí, pô, não, agora vai avançar, pá, episódio 1 de novo. Mano, era um inferno assistir desenho na TV aberta, mas era o que eu tinha, não tinha TV a cabo, pô. Você ter, sei lá, os seus 12 anos de idade lendo o seu Narutinho e do nada você vê essa cena aí. Eu ia achar que eu tô lendo a obra errada. E essa é uma das principais características que fez Orochimaru ser um vilão tão icônico. Ele dava medo de fato. Mas isso não se refere somente à sua aparência, ao seu estilo, à sua estética, né? Que tem essa parada de cobra, assim como os Sanis lendários têm, né? O Jiraiya com sapo, a Tsunade com lesma. Orochimaru realmente ia além quando o assunto é ser vilão. E na minha opinião, a psique dele é muito interessante. E, tipo, no mangá, as cenas do Orochimaru são muito mais pesadas do que no anime. E, na verdade, bastante complexa, ainda mais tendo todo esse contexto de ser uma obra, né, majoritariamente infantil. Orochimaru perdeu seus pais quando era muito novinho, portanto, ele sempre foi tido como um órfão, alguém que, naturalmente, não tinha muitas coisas para se agarrar. Porém, vivendo em tempos de guerra e tendo exemplos do seu lado, como, por exemplo, a Tsunade, que foi uma melhor amiga sua, que teve uma perda traumática do seu irmão mais novo e do seu amante, por causa de todas as situações, Orochimaru ele começou a ver a fragilidade humana como algo patético. Ao invés de... É uma pegada Voldemort, né? O Voldemort também, em algum momento ele começa a ver o ser humano como algo frágil, só que eu acho que o Voldemort ele se sentia superior, tá ligado? Eu sou superior aos outros humanos, então eu não posso morrer, a morte não pode me atingir. O Orochimaru acho que foi mais pela, tipo, caramba, mano. O ser humano é isso, é só isso, tá ligado?
de chorar a perda dos outros e esperar morrer, eu vou fazer algo em relação a isso, fazendo ele formar seu grande objetivo, que é se tornar o ser perfeito, um ser imortal e que saiba todos os jutsus já inventados. E esse pode ser considerado um objetivo meio superficial de um vilão meio bobão, né? A gente tem, por exemplo, o Cars de Jojo, que por mais que eu ache ele um bom vilão, não há muita explicação de fato do porquê ele quer ser o ser supremo e blá blá blá. Mas essa perspectiva superficial, Às vezes, porque ser o ser supremo é legal. Não sei se vocês têm essa pira, mas na minha visão deve ser interessante, né, pô? muda quando a gente vê o que ele traz à mesa. O quão sombrio e perturbador ele consegue ser nesse mundo que até então era pra ser um pouco mais leve. Pra começo de conversa, por mais que a sua aparência não seja convidativa, Orochimaru é alguém de uma personalidade infecciosa e ele é um manipulador nato. É como se a sua genialidade e inteligência fizesse várias pessoas orbitar ele, né? É como se fosse algo natural. Ele é tão intrigante, as suas visões de mundo fazem tanto sentido quando ele fala, que pessoas com pouco a perder e sem tanta instrução automaticamente vão pro lado Eu quase torci pra esse cara aqui contra o Neji, porque o dublador dele é o Wendel Bezerra, tá ligado? Eu falei, pô, é o Goku, rapaziada. Não vai ter como, Neji. dele. E a gente sabe quando o vilão assim é bom, quando a Kindomaru, né? Kindomaru. a gente vê os, entre aspas, capangas dele e vê se eles são bons ou se eles são personagens totalmente descartáveis. E Orochimaru tem no seu compêndio de pessoas manipuladas o próprio Kimimaro, que protagoniza uma das melhores lutas no Naruto clássico contra Rock Lee, e na minha opinião, ele é um personagem que, por mais que a gente não tenha visto muito dele, ele é bem interessante. E também o próprio Kabuto, que eu acho um personagem incrível. E a jornada dele se espelha muito na jornada de Orochimaru, né? O Kabuto é zica. E o jeito que ele domina o modo sábio depois também, muito Aquela foda. parada do aprendiz querendo virar um mestre, blá blá blá. E tendo essa personalidade carismática de um jeito meio bizarro, ele rapidamente mostra que ele tem garras, tem boca e tem essa língua zaça. E ele não tem medo, e na verdade receio ou escrúpulo de trair qualquer um que ele teve certa relação. O que na minha Quando opinião ele falou torna que ele ele... Quando ele falou que ele não tem medo, eu achei que ele ia falar que ele foi... Ele viu o Pain e falou, caralho, Rinnegan, vou pegar. E foi lá, como se... Porra, não tomou conhecimento nenhum que tinha um maluco de Rinnegan. Ele foi lá direto com a mãozinha assim pegar o Rinnegan, pô. Zero respeito. bastante perturbador, porque a maioria das pessoas que se juntam com o Orochimaru sabe o quão bizarro e doente ele é, e mesmo assim confiam nele e ele sempre a extrai, mostrando que o carisma e genialidade dele fazem com que as pessoas realmente se seguem quando perto dele e tentem confiar, tentem ficar perto desse cara, porque ficando perto dele eu terei poder, ficando perto dele eu serei melhor. E na busca de ser um ser perfeito... Aí quando você assusta, o cara tomou seu corpo, tá ligado? Pra continuar imortal. Olha essa cena aqui do mangá, pô. Tipo, no anime, obviamente não mostra esses corpos, tá ligado? É bem mais censurado, mas olha aqui, mano. O bagulho era sinistro demais. Que experimentar. Ele tem que saber quais mutações ele precisa passar pra conseguir se tornar o que ele considera como, né, a espécime suprema, fazendo com que ele protagonize inúmeras cenas bizarras e doentias, de novo, em um mangá, em uma obra que não era suposto ter isso, como por exemplo nessa cena, acho que todo mundo conhece, dele sendo flagrado em um dos seus vários laboratórios fazendo experimentos com pessoas e cadáveres. Cena essa que foi censurada no anime, e daqui a pouco a gente já vai falar disso. Seu objetivo torna ele apático, inescrupuloso, ele não mais se importa com relações humanas e relações mundanas. Por isso que ele não tem problema nenhum de trair pessoas, de manipular pessoas, porque o objetivo para ele é muito maior do que qualquer outra coisa. O que faz que ele seja, de novo, mais perturbador ainda, porque como eu falei no Como Criar o É legal que ele tem 800 formas diferentes, né? Eu acho que essa é a forma verdadeira, mas ele sempre tá mudando. Coisas incongruentes, coisas que não deveriam existir e que entram em contato na nossa realidade que fazem o perturbador. Por exemplo, Midsommar ser um filme de terror de dia, né? Na claridade, na luz solar. Pô, esse filme é muito bizarro, mano. Puta que pariu, que filme esquisito. Isso é algo que buga o nosso subconsciente. É algo que faz a gente não conseguir mais esperar por nada, o que gera o perturbador. E o Orochimaru é a mesma coisa. Ele é
apático, ele trai pessoas como se não fosse nada, ao mesmo tempo que ele tem uma paixão ardente e extrema emoção em relação ao seu objetivo. Vendo esse personagem e principalmente a maneira que ele foi tratado no mangá, dava pra ver que Masashi Kishimoto queria muito mais pra ele, né? O fato de ele ter sido o vilão principal de Naruto clássico já demonstrava que esse personagem poderia ter muito mais lenha pra queimar. Mas aí a conta chega e aparentemente o público entende que ele é um personagem um pouco sombrio demais, complexo demais para a obra que a gente está assistindo. Naruto Shippuden, pelo menos sua primeira metade, tem uma trama muito direta. Agora é o momento que a gente finalmente vai lutar contra a Akatsuki, o grupo criminoso de ninjas renegados misteriosos que estão atrás das Jinchuriki. E dá pra ver que o Orochimaru não saía da cabeça do Kishimoto até mesmo nessa trama, né, que sai bastante do holofote do Orochimaru, no momento que ele coloca o Orochimaru como um antigo membro da Akatsuki, ligando ele com a trama do Itachi e dando uma explicação do porquê ele conhece o Sasuke, né, e porquê ele vê potencial nele. Ele estava previsto O Kishimoto achou um jeito de colocar ele ali, mas não usou, né? Tinha que ter usado ele para mais. ser um personagem mais utilizado, com mais presença. Mas no fim do dia, infelizmente, Orochimaru serviu como um plot device para explicar duas coisas. A primeira, mostrar o quanto o Sasuke é forte e como ele evoluiu no momento que ele trai o próprio mestre, que é conhecido por trair os outros. E a outra, para mostrar a verdadeira natureza de Uchiha Itachi no momento que ele expurga o Orochimaru dentro do Sasuke. Mas na minha opinião, Masashi Kishimoto ficou tão sentido com isso, porque na Quarta Guerra Mundial Ninja, o Kabuto vira basicamente um Orochimaru 2 e o Orochimaru é ressuscitado pelo Sasuke. E eu vi aquilo ali como uma espécie de, cara, de alívio do Kishimoto. É impressionante. O cara foi selado pelo Itachi e arrumaram um jeito de... Tipo, ainda tinha fragmentos dele espalhados. Agora, de novo, semelhança com Voldemort, né? O cara tinha vários lugares onde, sei lá, a alma dele podia voltar e de algum jeito ressuscitar, mano. Outro de voltar com esse personagem, ele não queria perder ele da maneira que ele perdeu. E notando os dois grandes vilões de Naruto Shippuden, a gente pode interpretar algumas coisas. Naruto clássico foi um verdadeiro sucesso, as pessoas abraçaram muito, gostaram muito, principalmente quando foi adaptado para anime. Porém, o público que estava consumindo aquela obra era agora adolescente, pessoas que estavam muito viciadas em ver lutas, em ver poder em cena. E é isso que a gente teve na saga Akatsuki, com várias lutas com vários poderes diferentes e depois, né, com o Pen sendo, né, a epítome disso tudo. Porém, os fãs, os editores, os executivos por trás da obra queriam mais desse tipo de personagem. E é aí que ele cria Madara Uchiha, que sim, é um personagem que tem sua complexidade, principalmente no seu passado, mas ele na Quarta Guerra Mundial Ninja é literalmente o exército de um homem só. Ele Aí já virou poderzinho demais, virou Dragon Ball. é forte pra caralho e é isso que define ele. E então, vendo todo esse cenário, né, onde os fãs querem ver muito mais poderzinho e lutinha, e o Orochimaru não trazia tanto isso à mesa, afinal ele era muito mais cerebral, estratégico, né, ele tinha muitos planos. Ele, infelizmente, não teve mais espaço na obra que Naruto se tornou. E no fim, é assim, é até uma piada no sentido de que ele simplesmente abandona o objetivo dele, porque ele fica tocado com o objetivo do Sasuke, de fazer as coisas diferentes e tudo mais, sendo que Isso aqui é absurdo, mano. Cara, nerfaram meu mano, tá ligado? Betaram meu mano Orochimaru, tá ligado? Virou um beta. Um beta! Lembrando aquele vídeo do Breia falando, você é beta! Mas, cara, lamentável o que aconteceu com ele. E não é nem em Boruto, né? No final ali de Naruto, quando tá ali naquela fase The Last, né? Que o Orochimaru já tinha virado a cabeça, tá ligado? Lamentável. Esse cara daria pra ter feito o Orochimaru o vilão de Boruto. Eu sei que tem a questão da escala de poder, né? Que aí precisaram nerfar o Naruto e o Sasuke e trazer os alienígenas lá. Eu acho que uma continuação de Naruto tinha que ser com o bisneto do Naruto, tá ligado? Depois que o Naruto morreu e tal, ou com algum outro ninja de outra vila, e aí você resetava um pouco o power scale ali, não precisava dessa putaria de alienígena e o Sasuke perder Rinnegan pra o Kunai e o Naruto queimar a Kurama lá, e agora a Kurama já voltou dentro da Himawari.
Não precisava, tá ligado? Dava pra ter, igual eu falei, dava pra ter esperado passar um tempinho, pegava uma outra vila e o Orochimaru ser o vilão do bagulho, entendeu? Porque não escalou demais. Eu acho que tá. Por mais que Boruto Blue Vortex não esteja interessante, não tá ruim, eu acho que perderam muito a mão, tá ligado? Perderam muito a mão. E eu quero ver, porque em algum momento o Sasuke e o Naruto vão ter que voltar e eles vão ter que se destacar de alguma forma. Tipo, igual os Hokages voltaram na Quarta Guerra Ninja. Em algum momento eu acho que eles vão querer trazer o Naruto e Sasuke com a entrada triunfal e foda, mas nerfaram tantos caras que eu não sei nem o que vai acontecer, mano. Não tenho ideia. Ele é um cara que viveu muito mais que o Sasuke, tem muito mais experiência que ele e literalmente entregou tudo pelo seu objetivo, mas agora esse moleque me tocou. Realmente, essa parada aí de ser o ser supremo não tá com nada. E o pior é que o roteiro não só abraça isso, como também o perdoa de tudo que ele fez, tendo direito. O Orochimaru ele tinha que ficar preso pra sempre, pô. Não dá. Não adianta colocar um Yamato seguindo ele, irmão. Não dá, pô. Cara, o Naruto, eu sei que você é o Chosen One, você é o escolhido, você é o cara do bem, discurso do Jutsu, mas, pô, o Orochimaru não dá pra perdoar, viado. Não dá, mano. Não dá, velho. Com ele aparecendo ali no videozinho do casamento do Naruto, cara. E depois se tornando aquela coisa em Boruto, né? Então, analisando dessa maneira, dá pra ver muito claramente a maneira que o Orochimaru funcionou, principalmente no Naruto clássico, e depois como ele se tornou um personagem meio obsoleto para a proposta do que Naruto se tornou. O que é verdadeiramente uma pena. Orochimaru era um personagem complexo e bizarramente perturbador para a obra que estava. Ele era simplesmente demais. É um pouco frustrante esse filho da puta trocando de pele, mano. Era muito perceber zica. o tamanho do potencial desse vilão e a maneira como ele foi utilizado na vinda de novas tramas, na vinda de novos personagens que simplesmente desbancaram ele. Apesar dos apesares, Orochimaru ainda é um personagem incrível e um vilão mais incrível. É o melhor vilão. Ainda estará O melhor vilão de Naruto, juntando todos, é ele, pô. Tipo, é que o Madara ele é muito fodão, né? Muito fodão e tal, mas construção, tá ligado? História, o vilão mais foda é o Orochimaru. Tá? Para sempre no hall da fama dos vilões dos animes e mangás. E com certeza ficará marcado na maioria de nossas mentes como um dos primeiros vilões de anime que realmente nos deu medo. Que a gente temeu não só pela sua estética, pela sua aparência, mas também pelos seus planos, pela sua personalidade, pela sua imprevisibilidade como ser humano. Verdadeiramente um baita vilão. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta. É nóis, rapaziada. Deixa o like lá no nosso mano Inferno de Dante. E é isso, Orochimaru, melhor vilão de Naruto e ao mesmo tempo o mais desperdiçado. Tinha um potencial gigante. Igual eu falei, pô, não custava ter feito algum malabarismo, Kishimoto, pra botar o Orochimaru como vilão final, tá ligado? Não era difícil. O malabarismo que você fez pra colocar a Kaguya, tá ligado? O malabarismo que você fez pra botar a Kaguya porque você não sabia como matar o Madara, dava pra ter usado o Orochimaru. Se virasse e colocasse o homem. Mas não mais é isso, rapaziada. Tamo junto.